Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar com o tema a evolução nas necessidades da urgência. Parece um nome meio complicado, né, de se entender, mas traduzindo na linguagem mais popular, seria o imediatismo. Imediatismo, ok, né? Todo mundo já ouviu falar de imediatismo, né? É uma palavra mais popular, vamos dizer assim. Mas antes de adentrarmos mais profundamente, né, nesse tema, nós precisamos conceituar o que é imediatismo, para a gente conseguir entender o processo todo das ideias, ok? Imediatismo, gente, nada mais é do que um grito de uma sociedade mimada. Vamos pensar por quê. Hoje em dia nós sofremos uma fase de endeusamento, né? Nós sofremos uma fase de apoteose. O que é? O homem se tornar Deus. Vamos começar a pensar por isso, né? Hoje em dia nas nossas famílias, nas nossas casas, a gente não cria mais criança, a gente não cria mais seres humaninhos, né? A gente cria reis e rainhas. Pensem um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Vocês conhecem alguma família que se criam meninos e meninas como reis e rainhas? Para um pouquinho para pensar, né? E esses meninos e meninas, eles são, desde pequeno, criados de uma forma que todas as decisões deles são atendidas, né? Todas as coisas que eles querem, eles impõem, eles não perguntam mais aos pais. Então, dentro da nossa casa, ocorre dessa forma. Hoje em dia, as famílias que estão sendo, vamos dizer, mal instruídas, os meninos estão virando deuses, né? E os pais e as mães são colocados no chinelo facinho, né? Então, o imediatismo começa dentro da nossa casa. Outra coisa que eu queria falar. Na maioria das igrejas hoje em dia, as igrejas hoje em dia doutrinam as pessoas de uma forma totalmente errada. Deus vira uma fada do dente, né? Deus, ele vira, como eu posso dizer, ele vira uma fada do dente, vira um gênio da lâmpada, em que os filhos dele não podem passar dificuldades e eles têm que ser atendidos na hora e do jeito que eles querem serem atendidos, né? Então, o imediatismo começa dentro da doutrina das igrejas hoje em dia, dentro da nossa própria casa. Primeiro, a gente precisa entender isso para a gente continuar no processo, ok? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 90. Salmos 90, versículo 9 a 10. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Vamos orar. Deus, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua Palavra. Que o Senhor Deus venha guiar os nossos corações a toda a verdade, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito ilumine a gente em busca do entendimento, ó Deus. E que a gente possa sair daqui aprendendo mais a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso tempo. Que nós possamos aprender a esperar o tempo de Deus também, o Seu tempo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Gente, o imediatismo, ele é uma ação temporal. Ele é uma ação que ocorre dentro do tempo, né? O imediatismo é o tempo do agora, ok? É uma pessoa que ela não consegue esperar nada. Ela quer resolver e quer resolver agora, né? O salmista aí, provavelmente Davi, porque a maioria dos salmos, quase 90% dos salmos foram escritos por Davi, ele fala, retrata claramente essa dificuldade que nós temos com o tempo.
Ele diz aí claramente que parece que o tempo voa. E se você for buscar aí na sua memória, você vai ver que realmente parece que você não viveu, né? Você olha um pouquinho para trás aí, você lembra da sua escola, lembra da faculdade, lembra do seu jardim de infância, né? E realmente, quando que a gente para pensar, a gente fica assustado. Fala, poxa vida, passando rápido demais, igual eu já tenho 23 anos. Tô velho pra caramba, né? Na hora que eu lembro que eu tenho 23 anos, eu tomo um susto danado. Mas aí ele fala, né, que o nosso tempo ele voa, passa como uma bala, quase que despercebido, né? E ele cita também a nossa dificuldade de conseguir entender tudo isso que acontece. Ele fala que vivemos entre 70 e 80 anos, e mesmo vivendo esse tempo que a gente vive, vamos dizer assim, 70 e 80 anos para os que têm muita sorte, a gente não consegue entender tudo o que acontece, por causa da vastidão do tempo. E por que eu estou fazendo essa introdução sobre o tempo? Porque para a gente entender o que é o imediatismo, a gente precisa entender o tempo, correto? Precisamos entender o tempo e como que ocorrem as coisas no tempo. E aqui eu vou falar sobre 2 tempos. Esse tempo que o salmista descreve, que é o tempo que nos sufoca, que é um tempo que nos tira muita energia, que é um tempo que a gente se assusta, o quanto ele passa rápido. E eu vou falar também de um tempo que acalma a nossa alma, de um tempo que nos traz descanso, e que a gente tem que aprender a andar na luz desses 2 tempos, saber dialogar entre esses 2 tempos. O tempo da agonia, que é o tempo que a gente vive, e o tempo que é o de Deus, o tempo que traz calma para a nossa alma. Ok? Então, gente, esse tempo que o salmista descreve, esse tempo aí que a gente acabou de ler no Salmos 90, se chama Cronos. É o tempo que a gente vive. E eu acho que os irmãos já ouviram falar nisso, né? Tempo cronológico, cronômetro, tem toda uma lógica por trás, né? É uma palavra grega que vem traduzir esse tempo que a gente vive. Se chama Cronos. E o Cronos, ele abrange toda a criação. Tudo que a gente pode sentir, tudo que a gente pode tocar, tudo que a gente vê, existe dentro do Cronos. Então, esse Cronos, a gente não sabendo lidar muito bem com ele traz sérios problemas. Sérios problemas. Tanto de rotina, quanto o próprio imediatismo, que é o que a gente vai focar mais aqui hoje. Mas a gente precisa saber lidar com o nosso Cronos. E até não só acreditar no Cronos, mas saber que o tempo de Deus disciplina o nosso Cronos. Isso que a gente vai tentar aprender aqui hoje, ok? E no meio dessa loucura que a gente vive, a gente se perde muito nesse processo, né? Dentro do Cronos, a gente comete muitas loucuras. Às vezes a gente não raciocina muito bem, até por causa da questão que o salmista levantou. Nossos dias voam. Então a gente tem que tomar uma decisão agora. Porque na hora que a gente assustar, a gente não tem tempo para tomar mais decisão. Então o imediatismo, ele surge como uma resposta ao tempo que a gente vive. Não temos tempo para pensar em decisões. Então temos que tomar a decisão agora. Mas no meio desse processo que a gente tem que tomar decisões e na forma mais rápida possível, a gente se perde. E eu queria falar agora dessas partes que a gente se perde no Cronos. Primeira parte, que eu acho que é uma coisa que eu tenho observado muito, não só na juventude, mas entendam que a palavra que eu estou fazendo aqui não é só para a juventude, ok, igreja? É para todo mundo, é para adulto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é específica somente a uma faixa etária. É para todo mundo. Trabalho e emprego. Trabalho e faculdade.
eu acho que dentro do Cronos é uma coisa que a gente se perde muito. Por quê? A nossa cultura brasileira hoje em dia, a cultura do Brasil, é uma cultura muito louca. Um menino com 18 anos de idade, ele tem que sair do ensino médio e já sabendo o que ele tem que ser para a vida toda. Isso é uma pressão que a gente não deveria carregar. Estou falando agora mais especificamente para os pais, escutem. Nós, adolescência, por mais que pareça que não, nós sofremos pressões enormes. São nossos hormônios, são os nossos estudos e são as dúvidas que a gente carrega. E quando que a gente termina o ensino médio, a gente ainda tem que saber o que tem que fazer para o resto da vida. Simplesmente isso, né? E estudos hoje em dia, de hoje, né, estudos que foram levantados aí, mostram a insatisfação com a profissão crescendo mais e mais. A insatisfação que vem de encontro às profissões são por causa do imediatismo. Porque a pessoa ela é obrigada a entrar no mercado de trabalho, com 18 anos já tem que sair do ensino médio sabendo o que tem que fazer, só que quando chega na profissão, não é isso que ela quer. Eu fui descobrir o que eu queria para a minha vida com 23 anos. Só que agora eu estou fazendo a faculdade que eu não me sinto muito à vontade. Então, o imediatismo, ele causa esses problemas. O mundo coloca a gente para frente e você não tem tempo para pensar. Você termina o ensino médio, já desembola a faculdade, aí termina a faculdade, já estão mandando você fazer uma pós, e aí é inglês, e é não sei o quê, e você não sabe muito bem o que você está fazendo, você está indo no embalo. Mas seu coração está em outro lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é com a escolha do nosso emprego e a escolha daquilo que a gente quer estudar. E os pais, por favor, entendam seus filhos nessa parte de ficar nessa pressão louca que vocês ficam, de que vocês têm que saber o que vocês têm que fazer. E isso, 18 anos, é a data oficial do que a gente julga, mas isso começa desde os 5 anos de idade. Quando que a gente é mais novinho, as pessoas já começam a perguntar, e aí fulano, você já sabe o que você vai ser quando crescer? Isso é um fardo que a criança não precisa carregar. Ok? Outra questão que a gente se perde muito no Cronos, que a gente tem que pensar bastante, é uma coisa muito séria. Namoro / casamento. No namoro, a gente também toma decisões imediatas, muitas vezes sem pensar, né? E a gente esquece que isso traz consequências enormes para a nossa vida. Enormes, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais saber de procurarem a fundo quem é a pessoa, de fato. Elas não querem investigar quem que é a pessoa. Uns por ter medo de ficar para titia, outros por medo de que está todo mundo namorando e eu estou sozinho, né? Que quase é a mesma coisa de ficar para titia. E aí, as decisões começam a ser só emocionais e não racionais. Na hora que a paixão começa a florar no coração das pessoas, o cérebro tem que fazer parte desse processo. Não excluam o cérebro das suas emoções, não isolem. Não isolem uma coisa da outra. É necessário que a gente sente, pense, reflita sobre aquilo que a gente vai querer para a nossa vida. Namorar é uma coisa muito séria, por mais que esteja banalizado hoje em dia. Hoje em dia existe namoro aí de 3 meses. Né? Ok, normal. Mas aí namora 3 meses com um, 3 meses com outro, 3 meses com outro, e aí vira o quê?
É namoro? Não é namoro mais, né? Casamento. Casamento é uma coisa muito complexa. Eu sou o tipo de cara que penso muito. Penso muito para casar, porque para mim casamento é uma das maiores revelações da glória de Deus. E ele tem que ser tratado como uma coisa muito, muito, muito séria. E antes da gente tomar essa decisão de casamento, a gente precisa pensar em algumas coisas para não ser imediatista. Por exemplo, se você está casando, ou se você vai casar, somente para suprir as suas necessidades sexuais, o seu casamento não vai ser legítimo. Se você quiser casar para sair da casa do seu pai, ou de sua mãe, o seu casamento não vai ser legítimo. Se você quiser casar para encontrar a felicidade no casamento, seu casamento não vai ser legítimo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Principalmente essa última parte da felicidade. Quando você entra num relacionamento imediatista para casar, e o seu argumento é, vou ser feliz no casamento, você está julgando um fardo que seu esposo ou sua esposa não é capaz de aguentar. As nossas relações começam a ser completas em Jesus. O foco das nossas relações é Jesus. Quem não se relaciona com Jesus não vai encontrar felicidade em marido ou esposa. Entendam isso. Pelo amor de Deus. Muitos casamentos acabam hoje em dia porque a pessoa já não era feliz antes e quando junta não vai ser feliz. E esse problema do imediatismo leva a gente a tomar esse tipo de decisão, porque a gente não pensa que primeiro é a nossa relação com Jesus, conhecer quem é Deus, e depois a gente pegar essa felicidade que a gente encontrou em Deus e unir no casamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o emprego, com faculdade, com as nossas relações, coisas do nosso coração, namoro, casamento. Para, gente. O mundo está te fazendo correr. Mas existe um tempo, que nós vamos abordar ele daqui a pouco, que faz a gente parar e pensar. É um tempo que traz calma para a nossa alma. A gente não precisa continuar correndo da forma que a gente está. Para um pouco, pensa. Escuta a voz de Deus. E o Cronos, gente, tudo que existe no Cronos, ele aponta para uma coisa maior. A criação, ela revela uma glória maior de Deus, que virá. O casamento, que eu falei muito dele aqui, ele também aponta para uma coisa muito maior. O casamento nosso, homem e mulher, ele vem mostrar o que será o nosso casamento com Jesus. Igual já foi falado aqui. O Jesus é o noivo e a igreja é o quê? A noiva. O casamento, por mais maravilhoso que pareça ser... Gente, eu não sou casado, tá? Eu estou só falando o que eu espero do meu casamento. Mas o casamento, por mais maravilhoso que possa parecer ser, que a gente pense, nossa, não haverá nada melhor do que isso. Vai existir, gente. É o casamento nosso com Jesus. Tudo que existe no Cronos, ele aponta para uma coisa muito maior. É por isso que a gente não pode se perder aqui. Porque as coisas que são mostradas a nós aqui serão muito maiores na eternidade. Então, esse tempo que nos traz paz, ele é o Kairos. Todo mundo já deve ter ouvido também, né, falar. Kairos é bem famosinho também. E o Kairos é esse tempo onde todas as coisas se convergem. É onde Deus mostra que Ele não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle da história. Então, o Kairos é o tempo perfeito de Deus, porque é onde o único perfeito habita. Então, nós temos que ter a habilidade de andar nesses dois tempos. Vivemos no Cronos, mas somos guiados pelo Kairos.
Ok? Então, o Kairos, ele revela de uma forma muito especial um dos atributos de Deus. Não sei quem já estudou um pouquinho sobre os atributos de Deus, eu acho que a maioria das classes pegou uma revista assim, mas Deus, ele tem vários atributos. E o Kairos, ele revela de uma forma mais especial o atributo da imutabilidade de Deus. Por quê? Porque Deus, sendo imutável, ele tem a total autonomia e a total segurança de dizer o que vai acontecer. Ele é um alicerce. Ok? Então, a imutabilidade de Deus é a incapacidade de Deus mudar o seu ser. Tem aquele versículo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é a imutabilidade de Deus. Então, o Kairos, ele revela essa imutabilidade de Deus. Porque o Kairos é a confirmação de que todas as coisas que Deus prometeu vão se cumprir no seu tempo perfeito. E isso só é possível porque Deus não muda. Então, o Kairos é justamente esse tempo que nos faz confiar. Porque nós somos automaticamente amarrados na imutabilidade de Deus. E podemos confiar que todas aquelas promessas que estão na Bíblia, principalmente a salvação, elas vão se cumprir porque Deus é imutável. E vai ocorrer dentro do seu tempo perfeito. E nós podemos ter certeza disso justamente por causa da imutabilidade de Deus. Então, o Kairos é essa coisa que nos dá sustento no mundo tão doido que a gente vive, e a gente já viu um pouquinho disso nesses dias, onde tudo é questionável, onde tudo onde não há verdade absoluta, onde a gente não tem alicerce mais nenhum, parece, aparentemente. Deus vem com a sua imutabilidade, com o seu tempo perfeito, e manda só a gente confiar. E a gente tem que aprender a andar no Cronos, sendo guiados pelo Kairos de Deus, para que a gente possa entender o tempo certo de todas as coisas. E a maior promessa de Deus, que é a principal e que a gente deveria se preocupar mesmo, é a salvação. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente vai ganhar, com as coisas que a gente vai conquistar em nome de Deus, mas a gente se esquece da salvação, que é o principal. Meus irmãos, a salvação, ela vai chegar no tempo oportuno de Deus. É um processo que a gente vive aqui, começa aqui, a gente tem que entender isso, mas quando a gente estiver no céu, na glória, as coisas vão estar consumadas, de uma vez por todas. Então, a gente tem que aprender a se agarrar na salvação. Porque é a promessa principal de Deus, não são as outras. E a gente é capaz de se agarrar à salvação por causa da imutabilidade de Deus. E com isso a gente vai deixando o imediatismo para trás. Concluindo então, irmãos, nós não devemos viver a vida como se essa vida fosse um fim em si mesmo. Igual eu disse, tudo que existe no Cronos, que é o tempo que a gente vive, aponta para uma coisa muito maior. Coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então, se a gente se perder no Cronos, a gente não consegue vivenciar o Kairos. E aí que a nossa vida vira uma bagunça danada. O Kairos é esse tempo que vem limpar a nossa mente de toda a correria que a gente vive e faz a gente pensar numa coisa mais transcendente. Que tudo que a gente vive aqui não vai acabar aqui. Existe um além, existe um porém, né?
E essas coisas são necessárias para que a sociedade enxergue realmente que ela não precisa correr tanto e pensar só nela mesma. A nossa relação com Kairos, ela vai revelar a glória de Deus, porque o nosso coração vai estar em paz, em completa paz. E o mais importante, irmãos, é que o tempo perfeito de Deus não significa que ele vai ser totalmente perfeito para você. Isso é um tabu que se cria. Muitas das vezes a gente se relaciona com Deus por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo de benefício que a gente vai conseguir tirar da pessoa de Deus. Mas Deus, a gente tem que adorar Ele por aquilo que Ele é. Somente. Aquilo que Ele vai dar, e se der, é consequência. O tempo de Deus, Ele é totalmente perfeito para a sua obra completa. Não é porque você é filho dEle que as coisas vão andar totalmente, maravilhosamente bem na sua vida. Isso é um engano que a gente é doutrinado de uma forma muito esquisita. E a gente aprende de uma forma muito esquisita isso. O tempo de Deus é o tempo que vai te ensinar a enxergar as coisas como um todo. Quando você entender o tempo de Deus, você não vai ver sua vida mais individualmente. O plano de Deus é abrangente. Não existe só o Rafael, não existe só a Daniele, não existe só o Ismael no plano de Deus. Às vezes Deus vai te fazer mártir para abençoar outra pessoa. Nós precisamos entender essas coisas. Mas o tempo de Deus é o tempo que vai trazer descanso para nossas almas e entender o Cronos. Amém? Gostaria de convidar a igreja a orar, fechar os nossos olhos. Deus, obrigado, Pai, por Tua misericórdia, por Tua graça, por Tua insistência em nós, Deus. Obrigado por Teu amor, pela Tua paciência. Deus, o Senhor sabe das aflições dos nossos corações, sabe o quanto que a gente tenta correr para dar algum significado para a nossa vida, mas o Teu chamado hoje é para parar, ó Deus. Que a gente saiba aquietar nossos corações, que a gente raciocine, que a gente seja guiado, ó Deus, pelo Seu tempo perfeito. Deus, que o Senhor nos dê a sabedoria de tomar decisões, ó Pai. Decisões que vão envolver todas as áreas da nossa vida, ó Pai. Que o Senhor vá na frente. Que o Senhor Deus mande o Seu Santo Espírito, ó Pai, para guiar os nossos corações nessa loucura que o mundo vive, ó Deus. Pai, que nós possamos entender que o Seu tempo, o Kairos, ó Pai, é aquilo que nos dá o alicerce para continuarmos firmes, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai, que a Sua imutabilidade é aquilo que nos sustenta nesse mundo, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos entender também que a mesma resposta que o Senhor deu a Paulo, o Senhor nos dá hoje. A Tua graça nos basta, ó Deus. Que nós possamos aprender a ser guiados, ó Pai, levados para o Teu tempo perfeito, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.